Eu sou o professor Lorival e estou aqui mais uma vez para apresentar as minhas dicas de português para todas as idades. Espero que todos vocês gostem. Hoje eu trago aqui um assunto muito delicado, muito interessante. Trata-se dos predicados verbal e nominal. Antes de entrar na questão do predicado verbal e do predicado nominal, é importante que a gente responda a esse questionamento. O que é um predicado? O predicado é termo essencial da oração juntamente com o sujeito. Eu já tratei disso aqui em outro vídeo, sobre essa questão, dos termos essenciais de uma oração serem o sujeito e o predicado. E o que seria mesmo o predicado? O predicado é aquele termo, que apresenta todas as informações que se relacionam ao sujeito. Então, quando você tira o sujeito de uma oração, todo o resto que sobrar é informação, portanto, é predicado. Isso aqui é o predicado. Vamos ver aqui alguns exemplos. O predicado tem sempre como núcleo o verbo. O verbo é sempre o núcleo. Com algumas diferenças, que às vezes o predicado também pode apresentar como núcleo um substantivo ou um adjetivo ou uma palavra equivalente, mas no geral o predicado sempre tem como núcleo o verbo. É por isso que a gente chama de predicado, por ele ser a parte importante que vai dar a informação da frase. Por exemplo, os meninos jogavam futebol na várzea. Observe que o centro de tudo aqui é o verbo. Por quê? Porque o verbo aí ele está indicando a ação, o movimento. Então aqui você tem nessa frase, nessa oração, o sujeito, que é os meninos, e o restante da frase, que é a informação sobre esse sujeito, que a gente chama de predicado. Vejam que jogavam futebol na várzea é a informação básica do que os meninos faziam, a ação dos meninos, que é jogar futebol na várzea. Outro exemplo, os meninos eram muito felizes. Aqui é o verbo, verbo igual a qualquer outro verbo. Só que esse verbo aqui, nessa frase, ele é chamado de ligação. E depois, mais na frente, nós vamos ver o que é o verbo de ligação. Então, aqui, nessa frase, nós temos o sujeito e temos o restante da frase, que é o predicado. Agora, aqui tem uma coisa interessante, Tem a palavra felizes, que está relacionada com o sujeito meninos, que mais na frente nós vamos ver por quê. Outro exemplo. Os meninos jogavam futebol na várzea felizes. Vejam que eu acrescentei mais uma informação à primeira frase que eu apresentei, Os meninos jogavam futebol na várzea felizes. Entretanto, para o estudo do predicado, acrescentar uma palavra ou não vai importar muito, porque o que importa é você saber quem é o sujeito, para depois você definir quem é que vai ser o predicado. Tirando o sujeito, como eu já falei, como eu já mencionei, o resto que sobrar é predicado. Outro exemplo, e aqui nesse exemplo também vou acrescentar algo novo. Chamavam aquele garoto de
aquele garoto de rua idiota. Chamavam aquele garoto de rua idiota. Vejam que aqui eu tenho o verbo e o sujeito não apareceu. E nesse caso, o sujeito aqui, a gente sabe que ele existe, mas ele não está claro na frase. Ele é indeterminado, né? Um sujeito indeterminado, mesmo a gente sabendo que ele existe. Mas tirando esse sujeito indeterminado, tudo que sobrar aqui é o predicado. Então aqui, como o sujeito está indeterminado, ele não aparece aí na frase, né? O restante é o predicado. Vejam que são casos bem diferentes, como mais na frente nós vamos abordar. O predicado, ele pode ser verbal e nominal. Aí nós vamos ver mais no outro slide outras possibilidades de predicado. Mas basicamente o predicado é o predicado verbal e o predicado nominal. Alguns autores até acham, discutem, que não existe o predicado nominal. Existe simplesmente o predicado, porque o verbo, mesmo sendo de ligação, ele tem as mesmas características dos outros verbos. Eles apresentam pessoa, eles apresentam tempo, eles apresentam modo igual a qualquer outro verbo. Então, muitas vezes, nas discussões que os autores fazem, eles procuram não fazer essa diferença entre predicado verbal e predicado nominal. Mas, didaticamente, nós vamos estabelecer essa diferença para que todos vocês compreendam. Então, o predicado verbal, ele é aquele cujo núcleo é um verbo ou locução verbal. Esse verbo ou essa locução verbal tem que ser transitivo ou intransitivo. Se for locução verbal, ela pode ser uma locução transitiva ou intransitiva. A gente já viu o que seria uma locução verbal. A locução verbal, vale repetir, ela é formada por dois ou mais verbos, mas com o valor de um único verbo. É como se ela tivesse no lugar de um verbo. E esse verbo é sempre o último da locução, que é chamado de verbo principal. Então, predicado verbal, para diferenciar do predicado nominal, é aquele cujo núcleo é um verbo ou uma locução verbal com função transitiva ou intransitiva. Exemplo. É muito importante observar o exemplo. A comissária de bordo comprou muitos sapatos. Vejam aqui que o verbo comprar é um verbo transitivo. Transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele pede um complemento. E esse complemento, ele pode vir ligado por preposição ou não. Nesse caso aqui, muitos sapatos, que é o complemento desse verbo, ele não vem ligado por preposição. Então aqui a gente tem o verbo transitivo direto. Aqui é um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, a gente já tratou desse assunto, é aquele verbo que não precisa de preposição, que não exige preposição. Então, aqui eu tenho o sujeito, a comissária de bordo, e tenho o predicado, que é comprou muitos sapatos. O núcleo desse predicado é o verbo comprar, porque ele é um verbo transitivo. Outro exemplo, o carro precisava de reparo nos freios. Observe o verbo, observem aqui o sujeito, carro, isso aqui é o sujeito. E o predicado é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Agora, o que a gente vai ver? Que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede a preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é o núcleo desse predicado. Então, voltando aí ao que nós
havíamos colocado, né? O núcleo do predicado verbal é sempre um verbo transitivo, direto ou indireto, e um verbo intransitivo, como por exemplo aqui nessa frase, né? Eles caminharam muito hoje cedo. Caminharam é um verbo intransitivo. Por que que ele é verbo intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. Aí você diz assim, me pergunta, professor, e essas palavras que estão colocadas depois do verbo? Elas indicam essas palavras, muito, hoje, cedo, elas vão indicar circunstâncias, portanto são advérbios, né? Muito, hoje, cedo, são adjuntos adverbiais. Então aqui não são complementos, portanto, esse verbo aqui, ele é o verbo intransitivo e, portanto, núcleo do predicado verbal. O sujeito aqui, eles, e o restante, o predicado. Essa outra frase, preste atenção no verbo. As ruas foram fechadas. Foram fechadas por causa da contaminação do vírus. Vejam que o sujeito aqui está sofrendo a ação. É importante a gente rever isso aí, né? Que o sujeito pode ser agente, pode ser paciente. Nesse caso aqui, o sujeito está sofrendo a ação. Portanto, essa forma verbal está na voz passiva formada por uma locução verbal. Eu pergunto, qual é o verbo principal? É foram ou é fechadas? É claro que é o verbo fechar. Aqui nós temos a forma particípia do verbo fechar, que é o verbo principal. Então, isso aqui é o núcleo desse predicado verbal que aparece aqui, que é tudo isso aqui, ó, núcleo do predicado verbal. Outro exemplo, eu preciso saber quanto tempo durará essa pandemia. Ó, aqui nós temos preciso saber. Isso aqui é o quê? Uma locução verbal. Então, é o núcleo do predicado verbal. O predicado verbal aqui é tudo isso aqui. Então, vejam que o predicado verbal, o núcleo, é o centro, é o que pode ser o verbo transitivo ou intransitivo, ou uma locução verbal também transitiva ou intransitiva. Agora, nós vamos ver o predicado nominal. Como eu já falei, né, alguns autores, dentre eles Evanildo Bechara, não acreditam, né, que haja predicado nominal, e ele explica lá por quê. Mas nós vamos fazer essa diferença porque ainda hoje se estuda esse assunto nos livros didáticos. Todos os livros didáticos, inclusive os nossos livros didáticos, que nós utilizamos os livros do Sistema Positivo de Ensino, eles trazem essa nomenclatura. O predicado nominal, o nome sugere o quê? Aparentemente, né, o predicado nominal é aquele cujo núcleo é um nome, mas eu vou tentar apresentar um outro conceito. O que eu vou dizer sobre o predicado nominal? Que é aquele que apresenta um verbo de ligação. Por que eu vou chamar a atenção para o verbo de ligação? Porque, na verdade, o predicado nominal também possui um verbo, né? Mesmo sendo de ligação, mas ele tem todas as características que os outros verbos têm. Ele é um verbo de estado, mas é um verbo que tem as características normais de qualquer verbo. Como já falei, ele tem o número, tem pessoa, tem o tempo, o modo, tem a voz, etc. Então, por que ele é um verbo de ligação? Por que é chamado verbo de ligação? Simplesmente porque ele vai fazer a ponte entre o sujeito e uma característica desse sujeito. Ou seja, ele vai ligar, por isso aqui vem o nome ligação, né? Na verdade, é como se ele fizesse a ligação entre o sujeito e
uma característica. Essa característica que vem com o verbo de ligação, aliás, só existe verbo de ligação se houver essa ligação entre o sujeito e uma característica. Essa característica aqui é chamada de predicativo. É chamada de predicativo. Como ela está ligada ao sujeito, ela é chamada de predicativo do sujeito. Essa característica ou esse predicativo, ele se geralmente, ele se apresenta na forma adjetiva ou na forma substantiva, mas apresentando-se sempre como uma característica, uma qualidade do sujeito, sempre como uma qualidade do sujeito. Isso é importante de se observar. Esses verbos chamados de ligação são os mesmos verbos que indicam estado. São os verbos ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, tornar-se, etc. São vários verbos de ligação. Esses verbos, eles são chamados de não significativo, por ele não ter um significado preciso dentro de uma frase. O papel deles, a função deles é apenas a de ligar o sujeito a uma qualidade. Aqui nós temos vários exemplos e vocês podem observar um a um. O trabalho é proveitoso. Observe aqui o verbo de ligação, né? Vejam assim, ele não é um verbo significativo, ele não é o centro do sentido da frase. O centro realmente é essa característica aqui, que está ligada a quem? A trabalho, que é o sujeito. Logo, esse proveitoso aqui é uma característica do sujeito e esse verbo está apenas fazendo a ligação. Por isso, ele é chamado de verbo de ligação. O outro exemplo, Janete é minha irmã. Observe que é minha irmã. Minha irmã, aqui é um substantivo, né? Mas o que é isso aqui? Minha irmã é a característica de Janete. E lógico, o verbo ser aqui é o verbo de ligação. Outros exemplos sempre vão ser nessa linha aí. As alegrias eram passageiras. Observe o verbo ser, né? Passageiras, que é a característica do sujeito. Portanto, isso aqui é que é o núcleo do predicado, né? Essa característica é sempre o núcleo, por isso predicado nominal, né? Outro exemplo, o céu está azulado. Aqui aparece o verbo estar. Azulado é a característica do sujeito céu. Os argumentos permaneceram incompletos. Observem aqui, permaneceram é o verbo de ligação, incompletos é o predicativo do sujeito argumento. O predicativo, como eu já falei, é sempre uma característica, uma qualidade. Outro exemplo, a situação parecia resolvida. O verbo parecer, que é outro verbo de ligação, resolvida, que é a característica da situação, que é o núcleo desse sujeito. Portanto, mais um exemplo de predicado nominal. Ainda tem um outro exemplo, esses livros não são seus. Observe aqui que a característica aqui está sendo dada por um pronome, né? Por um pronome. Mas vejam que esse seu se refere a livros. Portanto, isso aqui é característica desse sujeito. Portanto, o verbo aqui sendo de ligação, esse predicado aqui, é predicado nominal. Então, vou grifar aqui, destacar o predicado nominal nessas frases, Isso aqui é o predicado nominal, aqui predicado nominal, aqui predicado nominal, aqui predicado nominal,
Nessa outra frase, o predicado nominal é esse aqui. E nessa última, né, não são seus, é o predicado nominal. Porém, existem orações em que aparecem simultaneamente o predicado verbal e o nominal. Numa mesma frase, isso pode acontecer, da gente ter o núcleo do predicado verbal, que é o verbo transitivo ou intransitivo, e o núcleo do predicado nominal, que é o predicativo. Lembrando que o predicativo é sempre núcleo do predicado nominal. Eu vou demonstrar isso de uma forma bem didática para vocês entenderem. Vamos pegar essa frase, prestem bem atenção. José chegou à escola. Eu tenho aqui o verbo chegar. O verbo chegar aqui ele é um verbo intransitivo, porque essa expressão à escola é o lugar, então aqui é um adjunto adverbial, não é um complemento. Então, como aqui é um verbo intransitivo, chegou à escola é predicado verbal. Outro exemplo, observe. O mesmo sujeito, né? José estava atrasado. José estava atrasado. Aqui, o verbo é um verbo de ligação. E atrasado é o quê? Predicativo do sujeito. Se eu juntar essas duas frases para fazer uma só, como é que ficaria? Primeiro que tem a repetição aqui do sujeito José, que eu vou ter que evitar um deles, né? Então, eu só vou usar um sujeito porque eles são o mesmo. Então, a frase ficaria assim, ó. José chegou à escola atrasado. Ó, vejam que a mesma coisa que eu digo nessa frase aqui, nessa frase todinha, eu disse aqui nessas duas. Então, se aqui na primeira eu tenho o verbo intransitivo, o núcleo do predicado verbal, e na segunda aqui eu tenho atrasado como núcleo do predicado nominal, quando eu coloco José chegou à escola atrasado, eu tenho o núcleo do predicado verbal e tenho aqui o núcleo do predicado nominal. Quando isso acontece, gramaticalmente se chama de predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, que é, vamos dizer assim, a soma do núcleo do predicado verbal mais o núcleo do predicado nominal. Outro exemplo que eu queria que vocês prestassem também atenção. Acusaram o juiz. Olha, eu trouxe essa frase. O sujeito aqui está indeterminado, então toda essa frase é predicado verbal. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto e o juiz é o objeto direto. Presta atenção, isso aqui eu chamo de objeto direto. É o objeto direto, o juiz. Vejam a frase, ó. O juiz era corrupto. O juiz aqui é o sujeito e aqui corrupto é o predicativo desse sujeito. Só que juiz, na primeira frase, ele é objeto direto. Então, se eu juntar essas duas frases para formar uma frase só, vai ficar assim, ó. Acusaram o juiz de corrupto. É a mesma coisa do que eu disse utilizando essas duas frases aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o verbo transitivo direto, eu tenho o objeto direto e eu tenho aqui esse predicativo. Eu pergunto, corrupto se refere a quem? Se refere a juiz. E juiz é o quê? Objeto direto. Então, sendo objeto direto, esse predicativo aqui é predicativo do objeto. Então, ele continua sendo um predicativo, mas só que ele é um predicativo do objeto, é uma característica do objeto.
Então veja, eu tenho aqui o predicativo do sujeito e aqui eu tenho o predicativo do objeto, mas continua sendo predicativo uma caractere. Onde a gente puder identificar um predicativo, pode ter certeza que ali tem um predicado nominal. Então, se eu identifiquei um predicativo e identifiquei um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, ali é predicado verbo nominal. Por quê? Porque contém os dois predicados, o predicado verbal, o núcleo do predicado verbal, e o núcleo do predicado nominal. Então, a nossa conclusão é, quando esse fenômeno que nós mostramos aí acontece, nós dizemos que o predicado é verbo nominal. Só para confirmar o que nós estamos dizendo, que o predicado é verbo nominal. Então, esse era o assunto que eu queria abordar com vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né? E no próximo vídeo nós trabalharemos outros assuntos que eu espero que vocês acompanhem.